Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, agora nós vamos falar sobre a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, também conhecida como lei da ação e reação, tem seu enunciado apresentado da seguinte forma: a toda ação corresponde uma reação igual e oposta. Vamos analisar esse enunciado. A toda ação. Essa ação aqui é representada, no caso, por uma força. Então, a toda ação, a toda aplicação de uma força corresponde uma reação, ou seja, a aplicação de outra força igual e oposta. Esse igual aqui significa que essas duas forças vão ter o mesmo valor, vão ter a mesma direção, mas vão ter sentidos opostos. Então, por exemplo, se a força de ação possui um valor de 10 newtons, a força de reação também vai possuir o valor de 10 newtons. Se a força de ação atua na direção horizontal, a força de reação também atua na direção horizontal. E se a força de ação possui o sentido da direita para a esquerda, a força de reação vai possuir o sentido da esquerda para a direita. Esta é uma graça e muito simples. O que ela diz é que quando a gente empurra alguma coisa, essa coisa empurra a gente de volta. Ou, se a gente puxa, ela puxa a gente de volta. É a mesma coisa que acontece quando você se encontra num carro que está acelerando. O encosto do seu banco tenta empurrar você para frente e, ao mesmo tempo, seu corpo empurra o encosto para trás. Vejamos outro exemplo. Duas equipes jogando cabo de guerra. Vamos analisar essa primeira figura aqui. São duas equipes jogando cabo de guerra e, nesse caso, ambas puxam com a mesma força. Então, elas não saem do lugar. Vamos analisar. Esta equipe está aplicando uma força no cabo. Ora, de acordo com a terceira lei de Newton, se esta equipe aplica uma força no cabo, o cabo aplica uma força nessa equipe aqui. Ou seja, a força que a equipe está aplicando no cabo ela é horizontal e para a direita. Para a direita. E o cabo está aplicando uma força na equipe horizontal, só que para a esquerda. Porque a direção é a mesma, horizontal. Agora, os sentidos são diferentes. Enquanto esta equipe está puxando o cabo para a direita, o cabo está puxando a equipe para a esquerda. Vamos analisar esta outra equipe aqui. Esta equipe ela está aplicando uma força no cabo na direção horizontal no sentido para a esquerda. E o cabo aplica uma força nesta equipe horizontal no sentido para a direita. Como a intensidade das forças que estão sendo aplicadas são iguais, as duas equipes não vão sair do lugar. Porque esta equipe está aplicando uma força para a direita de mesma intensidade, de mesmo valor que esta equipe está aplicando para a esquerda. Então aqui nós caímos lá na primeira lei de Newton. Por quê? Porque a resultante da força aqui é zero. Quando eu somo esta força com esta, dá zero. E aí, se a resultante é zero, o corpo vai ficar parado. Ou seja, esse conjunto todo, as duas equipes e o cabo vão ficar em repouso. Nesta outra figura, esta outra situação, ele diz o seguinte: se uma equipe puxa um pouco mais, a força extra faz
que a outra equipe acelere em sua direção. Agora, nesse caso, esta equipe da direita aplicou uma força maior. E aí nós caímos na segunda lei de Newton. Se a força aplicada por esta equipe é maior, ele vai acelerar esta equipe que está do lado esquerdo. E eles vão se deslocar para a direita, como está representado na figura. Nessa terceira figura, vamos analisar aqui o que acontece. Mas se a outra equipe soltar de repente a corda, a primeira equipe não vai ter mais nada pelo que puxar e vai levar um trambolhão, vai cair. Olha o que acontece aqui. Isto aqui é interessante porque é uma das consequências da terceira lei de Newton. Ou seja, as forças de ação e reação não se anulam. Elas não se anulam. Apesar de elas terem o mesmo valor, mesma intensidade, atuarem na mesma direção e em sentidos opostos, elas não se anulam. Por quê? Porque elas atuam em corpos diferentes. Enquanto, por exemplo, nessa equipe aqui, enquanto uma atua na equipe, a outra atua no cabo. Por isso é que essa turma aqui acaba caindo. Porque a força de reação que o cabo aplica neles é igual à força de ação que eles aplicam no cabo. Mas como eles atuam, como as forças de ação e reação atuam em corpos diferentes, eles acabam caindo. Outra maneira de considerar a lei é ver o que acontece quando você pula. Enquanto você empurra os pés contra o chão empurra você de volta e faz você subir a uma altura de, digamos, 1 metro. Então é exatamente isso que acontece quando você pula. Você empurra o chão, então isso aí você pode considerar como ação, a força de ação que você está aplicando, e o chão aplica uma força de reação em você, empurrando você para cima. Por isso, você sai do chão. Agora vamos analisar os efeitos. O efeito que essa força atua em você e o efeito que ela produz na Terra. Você tem que lembrar que as forças de ação e reação elas têm mesma intensidade, ou seja, mesmo valor. Mas, quando são empurrados contra o chão, seus pés também fazem a Terra se mover na direção oposta, afastando-se de você. Como a Terra é muito maior e mais pesada do que você, ela só se move um pouquinho. Na verdade, muito pouquinho mesmo, cerca de 0,0000000000000000001 de 1 metro. Imagina, essa fração toda aqui de 1 metro. Então é muito pouco mesmo, para você ter essa ideia. Talvez você fique preocupado por ter empurrado a Terra para fora de sua órbita, mas não precisa entrar em pânico. Quando você desce, o oposto acontece. A Terra está puxando você para ela, mas você também está puxando a Terra de volta para você. Depois do seu pulo, a Terra vai estar de volta no mesmo lugar. Claro, se você pular muito alto e se afastar da Terra, aí sim, você a terá movido um pouquinho de nada. Mas cá entre nós, como você saiu voando espaço afora e com certeza esqueceu de levar um lanche e um agasalho bem grosso, o fato de a Terra estar um tiquinho fora da posição vai ser a última das suas preocupações. Aqui a figura representando essa brincadeira que o autor faz de alguém pular da Terra e entrar em órbita. Mas, resumindo a história, as forças de ação e reação, de acordo com a terceira lei de Newton, elas têm mesmo valor, mesma direção, sentidos opostos e atuam em corpos diferentes. Bem, pessoal, isso é o que eu queria falar hoje e até a próxima e bons estudos.